Bom dia, planeta Terra. Bem-vindo ao segundo vídeo sobre livre-arbítrio e roteiros. Obrigado por compartilhar comigo neste momento um estudo em voz alta de autoconvencimento, do estudo de um curso em milagres. Eu gostaria de começar esse vídeo falando sobre substitutos para Deus. A gente está falando de livre-arbítrio e de roteiros. E o roteiro é um assunto que muito mexe com o nosso lado egocêntrico, porque todos nós queremos roteiros melhores, né? Uma vida melhor, um sonho melhor. Então, eu quero começar esse vídeo falando um pouco sobre substitutos para Deus. Este é um termo que aparece 7 vezes em um curso de milagres. E sempre nos lembra a ideia de que este mundo como um todo, ele é um substituto para Deus. Quando nós nos identificamos com o ego e sonhamos este mundo, sonhamos para fugir de Deus e para substituí-lo. Este é o propósito pelo qual nós fizemos este mundo junto com o ego. Então, este corpo tem o propósito de substituir Deus, né? Este mundo, as formas deste mundo, todo o conteúdo deste mundo, ele tem esse objetivo. Os roteiros deste mundo, os nossos relacionamentos são substitutos para Deus. A mágica, os ídolos, né? Tudo que tem aqui, né, é um substituto para Deus. O ar que respiramos, a comida que comemos, é um substituto para Deus, no sentido de nos distrair sobre quem realmente somos. E quando a gente entende isso, tudo aqui é substituto para Deus, a gente percebe que não é para se apegar aos roteiros. Não importa o quão mais agradável é um roteiro e o quão a gente possa ter um certo controle sobre os roteiros que nos chegam, um roteiro é sempre um roteiro, um substituto para Deus. E nós não queremos um substituto para Deus. Substituto para Deus é um substituto para a tua verdadeira identidade, para a tua verdadeira felicidade. Nós não queremos isso. Então, a gente já entender que tudo aqui é um substituto para Deus, aí a gente vai para o passo número 2, que o Espírito Santo pega tudo que o ego fez, todos esses substitutos para Deus, criados para substituir Deus, para substituir o amor, para nos distrair. O Espírito Santo em nós pega tudo isso e nos mostra que tudo isso agora é neutro. Este corpo é neutro, os acontecimentos são neutros, este mundo é neutro. E a partir dessa neutralidade do mundo, o Espírito Santo com nós vai corrigindo e reinterpretando as coisas que tem aqui neste mundo. Tá? Os roteiros, este corpo não é mais para dividir, para separar, mas é um meio de comunicação. Os relacionamentos especiais, que a gente tenta buscar complemento, agora são possibilidade de se tornar um relacionamento santo, né? Eles são ferramentas de cura, e tudo é lição de aula nas mãos do Espírito Santo. Então, tudo passa a ser visto como neutro, porque de fato são neutros. E agora a gente ou escolhe o ego ou o Espírito Santo para interpretar as coisas aqui neste mundo. Mas é bom começar esse vídeo sabendo que todos os roteiros daqui são substitutos para o amor, substitutos para a tua verdadeira identidade. Essa é a razão pela qual nós não vamos nos vincular, nos apaixonar pelos roteiros, fazer exigências. Vamos surfar, passear neste sonho, com um bom guia, que é o Espírito Santo em nós, tá bom? Queria começar desse jeito. Hoje, eu vou falar um pouco mais do livro Ilusão, escrito por Carlos Alberto Dosualdo, tá? Ele vai nos ajudar, junto com as citações de um curso milagre, a
criar aqui um entendimento melhor. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Ó, aqui a tela, tá? Tá aqui o livro, né? Olha, tá aqui o nome do Carlos Alberto Dosualdo, né? O escritor desse livro. Esse livro é um livro bem fininho, é um livro rápido de ler, mas com uma profundidade muito grande, tá bom? Muito grande. Você pode adquirir ele lá no Grupo Mera, com a nossa querida professora Maria Amélia, tá? Eu vou deixar o link da descrição do vídeo, o link onde você pode comprar esse livro. Esse livro, eu já li ele umas 8 em 30, 40 minutos. Mas cada vez que você lê, você pega um pouco mais dele e ele não foge 1 milímetro de um curso em milagres. Fica a sugestão de leitura. Eu não vou me aprofundar neste livro agora, talvez um outro vídeo. Eu vou me aprofundar na questão dos roteiros, tá bom? Depois desse vídeo, eu vou soltar um outro vídeo, que é um podcast que eu fiz junto com o escritor do livro. Mais de 15, mais de 16 anos aí, estudando o curso Milagres, escritor de 2 livros. O Carlos se dispôs, né, a ser entrevistado por mim e, por favor, assistam, comentem e façam suas perguntas. Bom, este é o livro. Vamos ver aqui. Olha, deixa eu aumentar um pouco a tela aqui, talvez. Um pouquinho, tá bom? Deixa eu ver, será que eu consigo aumentar aqui também? Hum, é, acho que vai ficar assim mesmo. Tá. Olha só a pergunta que eu faço para vocês, meus amigos. Aqui tá vendo uma régua do tempo? 24 horas aqui, mostrando. A pergunta é: em 24 horas, quantas vezes eu, você, escolhemos o sistema de pensamento do ego? Culpa, medo, separação. Quantas vezes nós estamos com o ego? Quantas vezes nós estamos com o Espírito Santo? Essa pergunta é muito importante. Você saber essa frequência, essa recorrência entre ego e Espírito Santo, entre medo e amor, entre a tua falsa conceito de identidade e a tua verdadeira identidade de ser de Cristo. Quantas vezes você está se reconhecendo como um corpo ou como um espírito, que é a tua verdadeira identidade? Essa recorrência, essa frequência durante 24 horas, ela vai ser muito importante, né? Para a gente entender como os roteiros se materializam para a gente. Quando eu falo de roteiros se materializando, imagina a materialização física e emocional do nosso dia a dia, tá bom? Doença, saúde, acidentes, harmonia, conflito, tá bom? Então, olha só. Então, o que o Carlos fala no livro dele é o seguinte: ele chama isso de gradação de medo, tá? É esse tempo, quantas vezes você acessa o ego ou o Espírito Santo? É a gradação do medo, ou ainda, frequência, número de recorrências, tá bom? Veja que nós estamos falando de conteúdo, de mente, bom? De causa. Nós estamos nesse nível aqui, que é onde nós exercemos o verdadeiro livre-arbítrio. Quantas vezes você está em quietude no teu ser e quantas vezes você está na dinâmica do ego? Tá? Isso é muito importante para a gente entender, né, como os roteiros se materializam aqui. Então, olha só.
eu dar um exemplo para vocês, né? Porque às vezes fica um pouquinho confuso, assim. Dá um exemplo para vocês. É, quando você está com ego, é 100% de ego, tá bom? Quando você está com medo, é 100% de medo. O medo é sempre 100%, tá bom? Mas às vezes, quantas vezes você acessa o medo, quantas vezes você acessa o ego, essa é a gradação de medo, né? Cada um tem aí, carrega. Outro nome que a gente pode dar é o teu estado de consciência predominante, tá? No tempo, tá? Pense nisso. Olha só essa imagem que eu quero trazer para vocês. Imagina que você acessa medo aqui, ó, uma vez em 24 horas, só uma vezinha. Ou você acessa 12 vezes, né, metade do dia, 12 vezes, né, um dia, ou 24 vezes, né, uma vez por hora, com medo. Você está recorrente no medo. Quando a gente fala medo, a gente pode também usar o termo culpa, separação, escassez, tá bom? Julgamento, ou seja, ego ou Espírito Santo. Então, imagina você que existe uma gradação aqui, uma gradação. O Carlos chama isso de uma gradação analógica, né? Como se fosse um reloginho ali, tem as marcações, né? Como essa régua aqui. Quantas vezes em 24 horas você acessa isso? E aí, veja que aqui, ó, no medo, 24 horas, seria o medo, né? Mais medo, né? Medo constante, dá a ideia do estado de consciência de inferno, tá bom? E quando você acessa menos medo aqui, ó, quase ausência de medo, é estado de consciência de céu, tá bom? Mas lembrando, gente, lembrando que este aqui, este mundo, esse é o jogo do medo, tá bom? Por isso que você nunca vai estar zerado no medo aqui. Ou é mais medo, ou é menos medo. Ou é mais ego, ou é menos ego. Mas é sempre ego, tá? Porque este é o jogo do ego. Este é o jogo do medo. Imagina um videogame, né? O jogo que você pegou, a fitinha para colocar no jogo, é o jogo do medo. Então, o que você vai encontrar ali? Medo. Mas existe uma gradação de medo, que é aqui que a gente faz a verdadeira escolha mental do ego do Espírito Santo. Mas vai ser sempre um jogo de medo. Imagina você, até eu dei esse exemplo no outro vídeo, né? Ó, quantas vezes você pega seu celular no dia? Qual é a frequência com que você pega seu celular? Vamos supor que o teu celular é o ego, tá bom? A gente vai tanto pro celular que eu vou te chamar o ego. Então, toda vez que você pega e acessa, você acessou o ego. Essa é a tua gradação. Esse é o nível onde você está de acesso, né, ao ego. E isso vai refletir, eu vou explicar aqui como. Tá? O, o Carlos chamou essa mente, essa causa aqui, esse momento de escolha, ele trouxe aqui essa ideia, ó, ele chamou de roteiro também, tá? É um roteiro de medo, é um roteiro de culpa, é um roteiro de separação, é um roteiro de ego. E é um roteiro estático no conteúdo, porque o conteúdo é sempre mesmo. Medo, tá? Você está aqui numa frequência de medo X. Mais medo ou menos medo? Estado de céu, estado de inferno, ou mais ou menos no meio caminho. Mas esse é um roteiro estático de conteúdo de medo, tá bom? E isso vai se refletir no nosso conteúdo diário, tá bom? Mas nós vamos chegar lá. Nosso vai se refletir nos nossos roteiros diários, né? Mas a gente vai chegar lá. Esse desenho não tem no livro, tá, gente? Isso foi uma maneira de eu achei de explicar para vocês. Mas esses termos estão no livro. Falando no que tem ou não no livro, vou fazer algumas citações do livro do Carlos e de Um Curso de Milagres, falando desse assunto. Ele diz assim, ó, a cada instante, mesmo sem saber, escolhe a frequência do medo que queres experimentar. Não é assim com o celular? Cada vez você, mesmo sem saber, às vezes você pega o celular sem saber, mas você escolhe com que frequência, com que recorrência você vai pegar isso aqui.
mesmo sem saber, né? Aqui meio que pegar o celular é mais consciente, mas a gente escolhe o ego muito inconsciente, no automático. Mas, então, a cada momento, cada instante, mesmo sem saber, escolhemos a frequência do medo. Tá? O que mais que ele nos diz? O livre-arbítrio consiste somente na escolha entre medo e a lembrança do amor. A escolha instantânea e intermitente pela lembrança do amor define a frequência do medo. A escolha instantânea e intermitente pela lembrança do amor define a frequência do medo. Bom, se você tem lá 100% de medo, 100% de acesso ao medo, 24 horas, mas cada vez que você se lembra do amor, se lembra um pouco da identidade, você dá uma quebrada, né? Nesse estoque de medo, nesse estoque egóico. Como o Carlos fala, cada vez que você acessa um pouco de paz, um pouco de identidade, um pouco de amor, você joga um pouco de areia na engrenagem do ego. E aí você muda a gradação de medo, tá bom? Ao mudar essa gradação de medo, isso vai influenciar nos nossos roteiros que a gente vivencia neste mundo. Vamos continuar aqui. Olha só. Deixa eu trazer uma citação de um curso de milagres agora. Ó, capítulo 2, 6. A verdade é que és responsável pelo que pensas. És responsável pelo que pensas. Porque é só nesse nível que podes exercitar a escolha. Então, assim, gente, nós estamos falando aqui, ó, da causa, do conteúdo, da mente. É aqui que a gente vai exercer escolha, no que a gente pensa, né? Nas crenças. É aqui que está o nosso grande poder de escolha. Bom, citação de um curso de milagres agora, mais uma. Essa citação é muito profunda, eu adoro essa citação do capítulo 21, 2, né? É muito importante. Não é à toa que Jesus, em Curso de Milagres, ele pede para a gente repetir isso aqui. Dize apenas isto. Repete em voz alta, mas dize com convicção e sem reservas. Jesus dizendo para a gente no capítulo 21, 2. Pois aqui está o poder da salvação. O que é salvação, gente? Despertar, lembrar da tua verdadeira identidade, desfrutar da plenitude do teu ser. Tu dize com convicção e sem reserva essas frases aqui. Primeira frase: eu sou responsável pelo que eu vejo. Eu sou responsável pelo que eu vejo. Então, assim, no nível da mente e do coração, é você que decide com quem você vai olhar. Diz que eu sou responsável pelo que eu vejo. Eu vejo um ataque ou um pedido de amor. Eu me vejo como um corpo, então eu me vejo vulnerável e me vejo sofrendo perda. Ou me vejo como espírito e invulnerável. Então, eu sou responsável pelo que eu vejo, na medida em que eu escolho com quem olhar, na medida em que eu vou me lembrando de quem eu realmente sou. Então, eu sou responsável como eu vejo as coisas, como eu interpreto as coisas. É eu que sou responsável por isso. Na medida em que eu escolho o amor ou o medo, ou a culpa ou a inocência. E na medida que os seus pensamentos e a maneira de interpretar está nas suas mãos, é uma coisa que depende de você, a consequência disso é a segunda frase. Eu escolho os sentimentos que experimento. Bom, eu escolho os sentimentos que experimento. Então, toda vez que eu saio da paz, né, a causa do teu sentir, ela é sempre, você é responsável pelo teu sentir, pela tua própria felicidade. Por quê? Porque é uma escolha da mente, com quem você está se identificando, com o ego ou com o Espírito Santo, com a verdade ou com a ilusão. Bom, então os teus sentimentos seguem os teus pensamentos. Não são os fatos que te tiram do centro, mas a tua opinião sobre os fatos. Então você escolhe sim os sentimentos, tá bom? E acima de tudo, eu decido quanto à meta que eu quero alcançar. Então, eu quero ficar preso no roteiro, no sonho, nesses substitutos de Deus, ou quero lembrar de quem eu sou? Quero despertar desse sonho, desfrutar do contentamento, do êxtase, da plenitude de se saber quem é, experienciar Deus.
Buscar Deus por Deus. Essa é uma decisão de meta que a todo tempo a gente está tomando, consciente ou inconscientemente. Bom? Então, nós temos sim decidido quanto à meta que eu quero alcançar. Você quer ficar preso no sonho ou quer despertar? Bom? Então, tudo isso é no nível da mente, é no nível da causa, é onde as escolhas realmente acontecem. Olha só, vamos ver aqui agora, um pouquinho mais. Então, eu vi sobre esses roteiros estáticos, sempre de medo, frequência baixa de medo, então é estado de céu, frequência alta, muito medo, muita gradação de medo, é estado de inferno, aqui é no meio do caminho, né? E o que, que tem aqui, ó? Olha essa frase profunda. A materialização dos roteiros na forma aqui no mundo, a materialização, ou seja, o efeito, é condizentes com a frequência do medo, tá? São sempre condizentes, tá bom? Essa é a grande relevância, né, das situações aqui. Não é por acaso que a gente está colhendo, às vezes, roteiros aqui muito densos, leves ou muito pesados, porque ele é sempre condizente com a frequência do medo. Das vezes que você tem acessado o ego e o Espírito Santo? Quantas vezes você tem lembrado do amor no teu dia a dia? E as materializações dos roteiros serão condizentes. Bom, vamos entender um pouco melhor isso aqui? Termos de citação, o Carlos fala assim, ó, as materializações são aleatórias, mas sempre condizentes com a gradação escolhida. Lá no nível da escolha, em qual frequência você vai estar de medo, uma vez, 12 vezes, 24 vezes no dia, as materializações vão ser condizentes com isso. E aqui eles vão ter, as materializações são aleatórias, mas sempre condizentes. Eu vou explicar daqui a pouco por que ele chamou essas materializações de aleatórias. Mas é daqui a pouquinho. O que mais que ele falou? Olha só. Cada gradação, cada frequência, cada gradação de medo, que ele chama gradação, aquele reloginho, quantas vezes a gente está atenção, cada gradação faz um roteiro físico e emocional específico. Tá entendendo? Quanto mais você está no perdão ou na condenação, quanto mais você está jogando, né, areia na engrenagem do ego. Isso vai mudando os tipos de roteiros que vai chegando para você na sua vida. Mais ou menos acidente, mais ou menos doença, saúde, conflito, tá bom? Cada gradação faz um roteiro físico e emocional específico. Então, né, gente, em resumo, nós temos que olhar para a nossa gradação, nossa mente e nosso coração. Não devemos nos preocupar muito com os roteiros que nos chegam. Os roteiros são substitutos para Deus, substitutos para o amor. Então a gente tem que ir lá na mente. Primeiro as coisas de Deus e o resto lhe será dado por acréscimo, como consequência. Vou trazer uma citação dos milagres que eu acho que tem muito a ver aqui. Olha só, temos lá no final do livro azul, Curso de Milagres, temos lá o processo de psicoterapia, no item 6. Ele diz assim, ó, a doença toma muitas formas, não é assim? Vários tipos de doenças na forma. E assim também a indisponibilidade para perdoar, tá bom? Aí ele diz, as formas de cada uma apenas reproduzem as formas da outra. O tipo de doença que você está manifestando no corpo apenas reproduzem a forma do tipo de perdão que você não está dando, que você está resistindo, o tipo de condenação que você está segurando. Bom, pois são a mesma ilusão. E está dizendo que no nível da causa da mente, a tua indisponibilidade de perdoar, a tua resistência em perdoar, ela está trazendo no nível da forma, os roteiros da forma, algo bem específico para você. E aí ele diz assim, um curso de milagres diz assim, cada uma,
cada uma das formas da doença, é traduzida tão fielmente na outra, é traduzida tão fielmente na outra, que um estudo cuidadoso da forma da doença, que uma doença toma, um estudo cuidadoso da forma que a doença toma, câncer, problema respiratório, problema de pele, um estudo cuidadoso da forma que a doença toma, apontará claramente para a forma de indisponibilidade de perdão que representa. É como se fosse agora de baixo para cima, né? Você pega aqui a forma que a doença tomou, problema na pele, e você tenta subir agora para o nível da causa da mente. Que tipo de perdão você não está dando, né? É a incapacidade de perdoar a família, é a capacidade de perdoar a si mesmo, é culpa, é rejeição, sei lá, algumas coisas assim, tá? Um reflete na outra. É justamente esse desenho que eu estou trazendo para vocês. Ou essas palavras que o Carlos falou assim, ó. É sempre, lá, nessas palavras aqui, ó. A materialização da doença, por exemplo, ela é condizente com a frequência do medo. Ela é condizente com quanto tempo você está com o ego e quão especificamente tipo de ilusão que você está segurando na sua mente. Faz sentido para vocês, gente, essa citação? Ah, Lendo, então, eu quero me curar de tal doença, eu tenho que descobrir que tipo de perdão que eu não estou dando. Bom, primeiro, olha só, você quer se curar de doença? Sabe? Você está olhando para roteiros, você está procurando outro substituto para Deus. Quando você está procurando saúde, você está procurando outro substituto para Deus, em vez de buscar o teu despertar. Não se preocupe, tá, com isso. Dê a Deus o que é de Deus e aos homens o que é dos homens. É, primeiras coisas de Deus e o resto lhe será dado por acréscimo, tá bom? Então, venha para o teu despertar, venha para a tua mente, para a tua causa. Agora a gente já está indo para terminar o vídeo, agora eu vou dar o desenho completo para vocês, tá bom? O desenho completo é esse aqui, ó. Então, estamos aqui na gradação do medo, mais ou menos medo, tá bom? O roteiro estático de medo. As materializações dos roteiros na forma e efeito serão condizentes com essa frequência de medo. Agora, olha que interessante que o Carlos vai nos trazer. Tá vendo uma setinha? Pouco medo, ó, pouquinho medo, vai descer, vai descer. Vai ter os roteiros aqui, ó. Bom, estou mostrando aqui a setinha lá na pontinha, medo uma vez, tá bom? Você desce, vai ter aqui as opções, variedades de roteiros que pode chegar. Bom, eu botei aqui na bolinha, materialização física e emocional menos densa. Por quê? Porque você está com uma gradação menor de medo, de culpa, de ego, tá bom? Mas eu fiz menos densa, tá bom? E olha só o que eu chamei aqui, ó. Aqui está no meio e aqui está. São o rol de roteiros aleatórios e dinâmicos na forma. Tá bom? O rol de roteiros que vai chegar aqui. Os roteiros, eles são sempre condizentes com o nível da frequência. O Carlos chamou aqui de roteiros aleatórios e dinâmicos. Por que que ele chamou esses roteiros de aleatórios e dinâmicos, né? Às vezes a gente quer controlar. Eu quero sair da doença para a saúde, eu quero sair desse conflito, eu quero conseguir um relacionamento positivo e tal. A gente está lá, né, preso nos substitutos para Deus, preso nos ídolos. E às vezes a gente acha que tem controle total ali. O Carlos vem dizer assim, calma, os roteiros aqui físicos, eles são sim condizentes com a tua frequência. Você controla eles aqui meio que indiretamente, quando você vai jogando lá areia na engrenagem do ego. Como? Cada vez mais acessando momentos de paz, momentos de Espírito Santo. Mas saiba que os roteiros aqui embaixo, no nível da forma, eles são dinâmicos. No que sentido dinâmicos? Eu botei aqui, ó. As formas do roteiro mudam, não são fixas, estão em constante movimento. Então, se sai da saúde para a doença, de uma doencinha leve para outra, mas sempre condizente com o nível
de medo que você carrega. E elas são aleatórias, as formas que os roteiros vão tomar, eles são imprevisíveis, incontroláveis, imprevisíveis, aleatórios, mas sempre condizentes com a gradação do medo, né? Eles são imprevisíveis e aleatórios no seguinte sentido. Às vezes vai de um para outro ali, tem uma... Porque você não consegue controlar, esse é o mundo do ego. O que você consegue controlar é assim, ó, qual é a tua frequência de medo? Teu roteiro físico vai ser condizente, limitado a este rol aqui de possibilidades. Então, por isso que eu boto aqui nas pontas aqui, ó, materializações menos densas e materializações mais densas. Por que mais densas? Quando você está muito no medo, no teu conteúdo de medo, de mente, é muito ego, né? Muito preocupado com as formas, dando seriedade ao mundo, você vai ter materializações mais densas, tá bom? Eu penso que o Carlos, quando ele chamou de os roteiros físicos, quando ele está falando aqui dos roteiros físicos, ele chamou de aleatórios e dinâmicos, diferenciando do roteiro na mente, que ele chamou de estático. Eu acho que ele quis muito trazer essa ideia para você não se preocupar muito em querer controlar e manipular aqui como são os roteiros. Isso aqui é tudo ilusão, a ilusão é sempre a mesma. Ela tem formas diferentes, mas é sempre a mesma. Você tem que ir para o conteúdo, para a causa. Tá bom? Vamos ver umas citações aqui dele? Olha só. Carlos diz assim: a cada instante, mesmo sem saber, escolhes a frequência do medo que queres experimentar. O roteiro físico e emocional é materializado a partir dessa escolha mental, a partir dessa, o roteiro físico vai ser materializado. Quanto maior a frequência de medo, mais pesadas as materializações. Faz sentido? Entendeu o mecanismo? Eu estou aqui trazendo para vocês o mecanismo, como uma coisa funciona aqui. Ele diz mais: roteiros com maior frequência de medo têm materializações mais densas. Materializações mais densas. Bom, ele não está negando aqui que conforme você está mais leve, um estado de consciência predominantemente mais leve, você vai ter roteiros mais leves. Bom, ou ainda, ele nos diz assim: a escolha pela lembrança do amor acarretará uma diminuição na frequência do medo, levando a uma mudança automática do roteiro físico, passando para o mais próximo do céu, uma com menos medo. Gente, lembrando que esse vídeo aqui, ele é complemento de um vídeo anterior. Você assistindo os dois, você vai entender bem essa dinâmica. Mas é justamente isso. Mais uma vez, o Carlos, em Curso Milagres, quer nos trazer para a nossa mente. Com quem a gente vai olhar para os roteiros? Com quem a gente vai interpretar os roteiros? Com o ego ou com o Espírito Santo? Vendo ataque ou vendo pedidos de amor? E na medida em que a gente vai escolhendo o Espírito Santo, perdoando, olhando de forma diferente, isso é jogar, como o Carlos fala, areia na engrenagem do ego. Você vai desmontando essa dinâmica do ego. Porque naquele grande iceberg de culpa inconsciente que a gente carrega, quanto mais a gente escolhe o Espírito Santo, mais a gente vai derretendo aquele iceberg, tá? Quanto mais situações que aparecem aqui nos roteiros, né? Que parece tirar nossa paz, a gente conseguir olhar para esse roteiro, olhar com o Espírito Santo, né? Compreender que o que parece ser um ataque é um pedido de ajuda. Quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai derretendo esse iceberg, mais em paz a gente vai ficando, independente das circunstâncias externas, tá bom? Mais desperto a gente vai ficando. E o reflexo isso nos roteiros físicos vai aparecendo naturalmente, tá bom? Deixa eu caminhar aqui
Mais algumas citações para finalizar. Diz, aí completando aquela frase de Um Curso de Milagres, no capítulo 21:2, que termina dizendo assim, ó, todas as coisas que parecem me acontecer, que eu as peço e as recebo conforme pedi. Todas as coisas parecem acontecer, lembrando que nós nem estamos aqui, né? Este mundo é uma ilusão, né? Tá tudo acontecendo na nossa mente como sonho, por isso que ele usa o verbo parecer. Todas as coisas que parecem me acontecer aqui, nós nem estamos aqui, gente. Eu as peço e as recebo conforme pedi. Como é que eu as peço? Eu estou pedindo doença? Eu estou pedindo acidente, Leandro? Não, você não está pedindo especificamente uma coisa, mas lá onde acontece no nível da causa, no nível da mente, no nível do livre-arbítrio, você escolhe sim estar com o ego ou com o Espírito Santo. Você escolhe muitas vezes a vítima, ser vítima, se sentir atacado, né? Ver a culpa nos outros, ou ver a culpa em si mesmo. Isso é uma escolha. E ao escolher isso, é como se você estivesse pedindo testemunhas da culpa, testemunhas que você não é merecedor. E aí, a manifestação de uma doença é uma testemunha do que você pediu. Você, às vezes, se vê culpado e acredita que existe um Deus punitivo, então você quer se redimir pela dor. Então, você, tudo inconsciente, você projeta uma doença no seu corpo. Bom? Então, você, você escolhe a culpa e aí vem a doença no seu corpo, como um reflexo. Por isso que ele diz, o curso nos fala, todas as coisas parecem me acontecer, eu as peço e as recebo conforme pedi. Tá bom? Você pediu uma testemunha de culpa e veio a doença, veio um acidente, tá? Veio um conflito, tá bom? Aí, para terminar, eu gosto dessa frase do Carlos, fala assim, ó, podes mudar de roteiro a qualquer instante, mas não o roteiro em si. Podes mudar de roteiro. Eu explico bastante isso no vídeo anterior. Porque, gente, o roteiro foi escrito há muito tempo atrás, lá na Diminuta Ideia Louca, que todos os DVDs foram gravados, né? Roteiros de drama, de culpa, de medo. Mas tem vários DVDs e você pode mudar de um filme para outro, de um roteiro para outro. Como eu mudo, Leandro, de um roteiro para outro? Mudando a tua frequência de medo, tá? E mesmo, às vezes, você muda de um roteiro para outro aqui fazendo escolhas. Decido largar um trabalho, trocar por outro, largar uma namorada, trocar por outro, né? E nessa troca, né, você vai mudando de roteiros. Mas se você não mudar na mente, né, você vai continuar achando encontrando novos chefes desagradáveis, né? Novos relacionamentos problemáticos. Porque você troca de roteiro. Mas se o teu roteiro lá em cima, na causa, está fixo, tá parado, porque você está escolhendo o ego. Então, você continua estático lá, mas se movendo de roteiro em roteiro aqui. E sim, você pode mudar de roteiro, mas não o roteiro em si, porque você não vai acrescentar novos filmes lá na biblioteca de DVD do ego. Ou vai pegar um DVD e vai editar. Não, ele já é fixo. É fixo porque já foram todos escritos no passado, lá na diminuta ideia louca, em que sonhamos com um mundo de separação e esquecemos de sorrir. Está tudo gravado. Então lá foi gravado tudo. Por isso que ele é fixo, nesse sentido. Mas você pode mudar, assim, de um roteiro para outro. Por isso que o Ken Wapnick, ele fala, um dos textos dele, ele fala assim, ó, a mudança em um filme que não gosta, a mudança de um filme que não gostava seria, na verdade, outro filme que também ocorreu naquele instante original. A mudança em um filme que não gostamos seria, na verdade, outro filme que também ocorreu naquele instante original. Então, aqui está dizendo, vários filmes, vários roteiros foram escritos naquele momento original, que a gente sonha com a separação. E você pode sim mudar de um filme para outro, tá bom? Mas todos já estão escritos. É como se
todas as realidades já existissem, e você pudesse, a todo momento, apenas trocar de uma realidade para outra. E todas essas realidades, o curso em Milagres nos ensina, que são realidades com R minúsculo, realidades no sentido de dramas. O tema é sempre drama, separação, culpa e medo. E eles estão todos escritos e a gente está pulando de um para o outro, conforme o que? A nossa gradação de medo, a nossa frequência de medo. Bem, gente, era isso, tá? Que eu queria trazer um pouco mais do livro. Eu quero falar mais um pouco deste livro, sim, vou fazer outros vídeos. Eu vou disponibilizar esse vídeo aqui na semana que vem, e na sequência vocês vão ter acesso também ao podcast com o próprio autor do livro Ilusão, comentando aqui com a gente, tá bom? Vamos juntos?